Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Joel. No nosso estudo do livro dos profetas, entrando agora no livro de Joel, temos 3 capítulos maravilhosos em que Deus fala de uma forma figurada também da sua obra, que é, conforme vimos em Oséias, de juízo, mas antes, operando ele tudo para que haja salvação. O prazer de Deus é a salvação de cada um de nós. Entrando no livro de Joel, que significa Jeová é Deus, aqui está indistinta a época. Não importa se foi nesse tempo de Israel desviado, se foi um pouco antes, se foi um pouco depois, a mensagem, tal qual Oséias, só que deslocando-se da época e da referência de o povo, é para qualquer tempo, para qualquer geração. Joel significa Jeová é Deus. Esse é o sentido da palavra Joel. E assim, indo em frente, verso 1, temos palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Verso 2, ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? É uma pergunta. Ou também nos dias de vossos pais? Permanece a pergunta. Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Bom, lemos até o verso 3. Deus está fazendo a pergunta. Quando isso aconteceu? Foi no dia dos seus pais? Foi nos seus dias? Foi nos dias dos pais de seus pais? Quando foi? Então observe que Deus me lança a pergunta. Quando foi que aconteceu isso? Então, na verdade, não é importante o tempo, mas a mensagem que vem. Porque é algo que poderia ter acontecido ou algo que não aconteceu. É algo que poderá acontecer. Mas, na verdade, de tudo que Deus vai falar, Ele usa figuras. E temos que captar a mensagem em todas essas figuras. O que é que pode ter acontecido ou que poderá acontecer? Aí vem a descrição no verso 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Paremos. Um desastre. Uma calamidade. Deus pergunta, quando aconteceu isso? Em que 4 seres, 4 insetos, 4 inimigos da lavoura atuam. Lagarto comendo as folhas. Se sobrou alguma coisa, vem um gafanhoto e faz a limpeza. Mas se não bastasse isso, ainda tem ainda a locusta e o pulgão. Ou seja, uma vegetação, uma árvore, qualquer que seja ela, comida por fora e também pelas raízes. Morta no seu exterior e morta na sua raiz. É a figura que Deus está mostrando. Um desastre. Mas Deus está preocupado com uma árvore? Não. É a respeito de nós mesmos. Cada um de nós em particular ou com o seu povo. Pode acontecer para um ou para o povo de haver uma calamidade em que seríamos destruídos por fora e por dentro. Ou pelas nossas raízes e pelos nossos galhos, a nossa extensão. Muito bem. O que acontece se a vegetação for assim atacada? Verso 5. Despertai ébrios e chorai, gemei todos que bebeis vinho, por causa do mosto, do vinho, porque tirado é da vossa boca. Uma calamidade, vai faltar o mosto, o vinho, a alegria. Uma calamidade, um desastre, e vai faltar alegria. Continuemos. Verso 6. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Uma outra figura. Primeiro Deus falou dos insetos atacando.
Agora está falando de uma poderosa nação e sem número. Que vai fazer o quê? Verso 7. Fez da minha vinha uma assolação, tirou a casca da figueira e vai. E tudo pôs-se a perder. Já é uma segunda figura. Como um grande exército que veio, pisou e acabou com toda a vegetação, com a videira, com a vide, como também com a figueira. A videira trazendo a uva e o vinho a alegria, mas a figueira traz, sendo destruída, perde-se o fruto, o sustento, o alimento. Então Deus está mostrando, segunda figura, segundo desastre. Mas continuemos. Deus continua a falar. Numa situação assim, lamenta como a virgem, diz o verso 8, que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou, o óleo falta. Se houver um ataque de uma poderosa nação numerosíssima devastando a terra, virá fome. Mas observe que colocou aqui que o povo lamentando, mas o sacerdote também lamentando que na casa do Senhor não há mais oferta. Não no sentido pecuniário como alguém poderia pensar, mas sim no serviço, na adoração, na busca de Deus. Não há. Outra figura, a segunda, e as suas consequências. E o que Deus faz? Orienta o povo. Numa destruição dessa, verso 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de panos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. O que fazer? Clamar a Deus, chorar. Verso 14, continua no mesmo tom. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Agora paremos. Deus falou de duas figuras de destruição, mas agora ele fala que isso, na verdade, não é a calamidade que está para vir sobre o povo, mas a calamidade que está para vir é o dia do Senhor. Vamos repetir o verso 15? Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, atentem que os desastres falados antes não aconteceram. Nem precisam acontecer, porque eles são só figura do terror do dia do Senhor, quando ele vier em juízo sobre a face da terra. Atente para isso. Porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação. Jesus disse, quando ele vier, achará fé na terra? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porfiar para ele entrar pela porta, poucos há quem encontra. Aí está. Quando o Senhor trouxer juízo, vai ser uma salvação maciça? Não. O Senhor virá e vai achar situação para trazer assolação, destruição, porque ele não encontrará o povo na condição para alcançar a misericórdia dele. Como Jesus disse, quando ele vier, os que forem achados dignos. Quem vai ser achado digno? Por isso diz, aquele dia. No verso 16, vem o reforço do desastre. Porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Observe, o negócio é relacionado ao culto a Deus, à busca de Deus.
a casa do Senhor não frequentada. Enquanto que, na verdade, se o povo estivesse ligado com Deus, era para a casa estar cheia, em meio a louvores, em muitos sacrifícios das diversas formas de oferta a Deus, e o povo em alegria. Mas está faltando isto. Por quê? Estão afastados de Deus. Estão dignos de uma destruição, de uma assolação. Continua a palavra dizendo: a semente, verso 17, apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Verso 18, como geme o gado, faremos. Falou da vegetação, falou de lamentações, agora fala o gado gemendo. Quem olha e lê esse aqui pensa que é uma calamidade. Há fome na terra, porque não há mantimento. Mas o sentido é outro. É o pão do céu que não está descendo. Aí sim, há fome na terra. Mas por que o pão do céu não desce? Porque não há a busca de Deus. Continuemos ainda em figuras. Porque logo à frente, no verso 19, temos mais uma situação. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Terceira figura. Primeira, aqueles 4 insetos, pragas da lavoura. Depois um poderoso e numeroso exército. E depois fala do fogo que alastrou e consumiu tudo. Mas que desastre é esse? Houve? Está acontecendo? Não. Vai acontecer? Também não. Tudo isso é figura do juízo de Deus sobre a face da terra. Aí entramos no capítulo 2, quando a palavra diz, da parte de Deus como alerta, a sua misericórdia para conosco. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor Deus vem. Ele está perto. Verso 2, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, com uma alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele, desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Paremos. O que é o juízo de Deus? Quando o Senhor vier visitar a terra para trazer o seu juízo, o seu julgamento, quem é que vai estar em pé diante dele? Então, na verdade, na frente parece que está tudo bem. Estamos como as campinas do Jordão. Mas o Senhor visitando achará iniquidade e vai ser uma chama que abrasa. Algo que consome. Não deixará nada. Então o Senhor está falando lá em Joel, muitos séculos antes de Jesus vir, do juízo que falamos dele no porvir, no chamado último dia. Mas atenção, é que na verdade de geração em geração a palavra tem que ser falada, porque serve para cada um na sua geração. Porque o juízo será por aquilo que estivermos fazendo através do corpo. Então o que estamos fazendo? Vamos dar conta disso no juízo de Deus. E o Senhor vindo a nós, pode ser que a gente fique olhando para nós mesmos, nos aprovando. Mas Deus fala, cuidado, o seu juízo é muito mais sério. Pode parecer que na frente dele seja o jardim do Éden. Tudo bonito, tudo parece aprovado. Mas vindo ele, colocando a sua palavra, nós nos enquadraremos nela? Senão, o fogo consome. Por isso que vem a palavra, o nosso Deus é um fogo consumidor. E a pergunta do Salmo ou de Isaías é essa: quem habitará em meio às labaredas eternas? Aí vem a resposta condicional: é aquele que
Ou seja, está na aprovação de Deus, que ali é colocado no Salmo, nós bem conhecemos. Seguir ao Senhor os seus mandamentos, obedecendo a Ele, temendo a Ele, e só Ele sendo o nosso Deus. Então, observe. Volta à figura no verso 4 do capítulo 2. O seu parecer é como parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando como o ruído da chama do fogo, que consome a pragrana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele tremerão os povos, todos os rostos serão como a tisnadura da panela, ou seja, o queimado no fundo da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, irá cada um pelos seus caminhos e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. O que o Senhor está falando? É da sua visitação em juízo. Observe que não é um exército físico, nem de insetos. Não, é o seu trabalhar em juízo. É como um poderoso exército. Vai passar por todos os cantos, entrar por todas as portas, subir por todas as janelas. Não haverá possibilidade de vencê-los, porque ele vem trazendo o juízo de Deus. Observem esse aspecto figurado que aqui a palavra traz. Mas é um abalo de tal forma que vai também comover céus, sol e lua e estrelas. Tudo. Agora vamos lembrar da palavra, que no juízo de Deus, estes céus que hoje contemplamos será enrolado como panos velhos que para nada servem. É o juízo de Deus expresso em Joel. Só que ele fala antes. A cada geração devemos dar atenção a isso, que é para nós hoje, como foi para um povo no passado e será para outros se vierem à frente. A palavra é atual. É para aqueles que ouvem e estão na oportunidade de aplicarem esta palavra. Assim, o verso 11 continua. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Paremos. Quem é que comanda toda essa atuação? Quem é o general desse exército? Quem comanda a locusta, o gafanhoto, o pulgão e a lagarta? Quem comanda o fogo? É o Senhor dos exércitos. Então, muitos falam em pregação por aí que é o demônio que vem para assolar, mas para nós repreendemos o demônio. Nada disso. A mensagem de Joel é totalmente diferente. Quem está trazendo a condenação, o desastre, é Deus. E é tremendo. Muito terrível. Quem parará diante do furor da sua ira? É a expressão de outro profeta. E quem poderá sofrer? Quem? Por isso, volta a palavra que vimos há pouco em Oséias, a palavra que está em Apocalipse, e que Jesus citou, que muitos vão clamar naquele dia: cair sobre nós montes, e oculta-nos, esconde-nos da face daquele que está assentado no trono e do Cordeiro. É o juízo de Deus. Já ouvi pregação, alguém dizendo da locusta, da lagarta, do pulgão, do gafanhoto, que é gafanhoto migrador, cortador, e vai outras palavras mais, dizendo que são vários tipos de demônios atuando. Nada disso. E não adianta repreender o gafanhoto ou o demônio aqui, que alguém pregue, porque não é eles que estão agindo e comandando essa destruição, esta assolação aqui figurada. É o próprio Deus. E ainda que fosse o demônio,
é mandado por Deus também. Como em Jó, e observe a forma correta de encarar as coisas, que Jó nunca citou o inimigo das nossas almas, sofrendo o desastre de tantas formas como Jó sofreu. Nenhuma vez ele cita o inimigo, ele só trata com Deus, só com Deus, só com Deus. Por isso a outra palavra, vede a espada, e quem a mandou? E muitos são tentados a falar que é o demônio e começa a repreender o mal, quando a palavra na verdade é outra. O conselho da palavra de Deus é, verso 12 do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Então não é para repreender o mal, não. É para converter-se a ele. Como? Campanha de 3 dias. Tem gente que parece que fez a campanha de 3 dias e está livre da sua iniquidade. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A palavra diz bem claro. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e, mais do que choro, pranto. Aí vem o verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe, diz o verso 14, se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Paremos. Quem sabe? Talvez haja esperança. Tem muitos que brincam com Deus de pecar, de arrepender. Pecar, arrepender. Olha, cuidado. Tem misericordioso, compassivo. Vemos isso constantemente em muitas palavras. É a mensagem deixada por Moisés quando viu o Senhor pelas costas. Deus grande, misericordioso, tardio em irar-se, grande em força. E o culpado não tem? O inocente. Então observe que Deus atua, fala muitas vezes da gravidade dos nossos pecados, da imensidão do seu amor e misericórdia, mas se não aproveitar a sua misericórdia, o juízo de condenação é certo. Então observe bem que aqui ele diz, quem sabe se arrependerá e deixará por si uma bênção. Porque na verdade ele vai passar como fogo consumidor. Na frente tudo parece bonito, mas quando ele passar, o que não tiver direito vai ser consumido. O que vai ser o que fique para trás? Se alguém for, na misericórdia de Deus, alcançado. Observe bem, é o fogo que arde, no sentido da sarça que ardia, mas não consumia. Mas quem é que Deus não vai consumir? Quem tiver nessas expressões que lemos no capítulo 2. Com o verdadeiro coração diante dele convertido, com jejum, com choro, com planta, com clamor, rasgando o coração, convertendo ao Senhor. E ainda que fizéssemos tudo isso, não é obrigação dele perdoar. Ainda fica ainda a interrogação. Quem sabe ele vai perdoar? Mas tem outro jeito? Não tem. Então, usemos o único jeito colocado ao nosso dispor. Poderá ele se arrepender do mal que iria trazer e na sua compaixão mudar a nossa sorte. Continuemos. Verso 15 do capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo.
Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor Deus, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aí estão essas palavras. É para todos deixarem o que estão fazendo, adultos e crianças, até quem está em lua de mel, trata de buscar ao Senhor. Lembrando daquela palavra que Jesus disse, aquela figura, que o reino dos céus é semelhante ao Senhor que fez uma grande festa e mandou chamar os convidados. Mas quanta desculpa! Cada um tinha uma desculpa. Comprei um terreno, vou ver. Comprei uma junta de mulos, vou experimentar. Casei. E assim cada um procura uma desculpa. Mas o tempo é colocado por Deus de buscar ao Senhor. Observe que vivemos num tempo de entretenimento. Todo mundo precisa de uma folga, um descanso. Mas cá para nós, o tempo é de cumprir essas palavras do capítulo 2. Chorar, clamar, buscar misericórdia, porque a severidade, a santidade, a perfeição de Deus é tão grande que a maior perfeição nossa seria muito pouco. Trapos de imundícia diante de Deus. Só mesmo o Senhor tendo misericórdia. Mas com quem ele vai usar de misericórdia? Não será com aqueles que não levam em conta toda a sua exortação, toda a sua instrução, levam em conta toda esta forma de alerta que ele coloca. Mas continuando, se clamarmos a ele, verso 18, continua a mensagem de Deus. Então o Senhor Deus terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então observa que o bem é o Senhor. O problema não é apagar o fogo, o problema não é ter um exército de defesa contra um exército que ataque. O problema não é ter inseticida ou ter algum outro elemento para combater as pragas da lavoura. O assunto é o quê? Espiritual. É buscar a Deus. Se encontrarmos a sua graça, se alcançarmos a sua paz, aí sim. O mal que pode nos assolar de muitas formas, fisicamente ou espiritualmente, vai ser banido de nós. É como confirma o verso seguinte, quando diz também, no verso 20: e aquele que é do norte, farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. E continua. Aquele que é do norte. A expressão fala aquele que é do norte, em geral, é o inimigo contrário a nós. Do povo de Israel, sempre Deus fala pelos profetas, e nós vamos estudar outros profetas que vão falar: do norte vem o mal. O juízo de Deus, muitas vezes, usando os povos do norte. E espiritualmente, quem escolheu morar no norte são justamente os demônios. Se até eles vierem até nós com perturbação, não adianta nada expulsá-los, porque eles só irão se Deus os afastar de nós, se nós estivermos verdadeiramente convertidos a ele. Verso 21 ainda fala: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor Deus fez grandes coisas. 22. Não temais, animais do campo, que os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. Aí está, o Senhor que vai
Se chegarmos a Ele, se aproximarmos de Deus, Ele se aproxima de nós. Mas se afastarmos do Senhor, Ele se afasta de nós. Mas nos aproximando dEle, Ele vai dar ordem de bênção sobre a nossa vida. E observe que é forma figurada que Deus fala do campo. Não entenda campo no sentido físico. Entenda nossas almas. Entenda a obra de Deus, o povo de Deus, também chamado lavoura de Deus. Campo que Deus vai fazer florescer e frutificar. Pela chuva que virá. Que chuva? Temporã e seróide. Palavras difíceis nós vemos, que até o dicionário às vezes não explicam muito bem, mas são chuvas oportunas e chuvas ocasionais. Deus vai trazer tanto as normais, próprias de vir, e aquelas que Ele possa ainda acrescentar fora mesmo do tempo. Então, se não entendemos seródia e temporã, entendamos chuvas de tempo e fora de tempo, mas como bênção da parte de Deus sobre as nossas vidas, refrigérios para a nossa alma. Continua a palavra dizendo, no verso 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga. Observe que muda a palavra, em vez de falar da lagarta, chama agora de oruga, palavras que às vezes não encontramos em dicionários. O meu grande exército que enviei contra vós. Então não importa o que é. Importa é que quem comanda todas as coisas é Deus. E quem pode nos afligir é Deus. E quem pode tirar o motivo da aflição é o próprio Deus, porque Ele é o Senhor em todas as coisas. Ele é o juiz de toda a terra. O verso 26, observe que as palavras agora estão boas, né? Mas considere lá atrás. Chorar, prantear, rasgar o coração, se converter em verdade, em espírito. Usando outras palavras do Evangelho de João, capítulo 4. Continua ainda, verso 26. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Aí é o Senhor conosco. Observe o Senhor conosco. Toda sorte de bênçãos. Não haverá mais vergonha para o servo dele. Aí vem a palavra do verso 28, profética. Tantos séculos antes de Jesus vir. E agora a palavra diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, e nos restantes que o Senhor chamar. Observe, séculos antes de Jesus vir, o próprio Deus anunciando que estava para vir, o povo melhorando os seus caminhos, viria o tempo do refrigério, e Deus derramaria do seu Espírito. Palavra essa que Pedro usa lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao falar da operação do batismo com o Espírito Santo e dos dons de língua que os apóstolos receberam, que o povo ouvia, presenciava. Que é isto? E Pedro diz, cumprindo-se Joel, verso 28 e versos seguintes, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Profetizarão, terão sonhos, terão visões, e derramarei o meu Espírito, mostrarei prodígio no céu e na terra. E aí vem o verso 31 que repito,
sol se converterá em trevas. Antes que venha, diz a palavra, o grande e terrível dia agora o grande e terrível dia do Senhor, projetado para o dia do juízo final. Porque nós estamos nesses versos. E tudo isso que Deus está anunciando, nós já estamos vivendo. Já teve o início de acontecimento em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no chamado dia do Pentecostes, e até hoje ainda é o derramado Espírito Santo sobre toda a carne, que o Senhor traz a sua chamada, a sua promessa se faz cumprir, isso para os que estão perto e os que estão longe. A todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E quem vem ao Senhor, pronto, batismo com o Espírito Santo, recebe do seu Espírito, que a promessa de Deus é derramar abundantemente. Observe que no passado tinha um ou outro profeta de vez em quando. E hoje, como é que está? Em todas as comunidades, por todo o mundo, nós temos muitos reunidos na presença de Deus e os dons sendo ali ministrados. É hoje que nós estamos vivendo o verso 28. Só que o continuar desses nossos dias vai dar em o sol se escurecer, a lua se tornar em sangue e as estrelas do céu caindo. Não olhem isso na forma física, olhando para o céu para ver se está alguma estrela caindo. Acho que agora que Jesus está vindo. Não. O sentido é figurado. Porque certamente o sol vai escurecer. E o sol figurado aqui fala a respeito do nosso próprio Deus, que se omitiria. E Deus se afastando, observe, na terra é noite. E quando há noite, quem tem que trazer a luz é a lua. E a lua falharia, porque em vez de manifestar o resplendor do sol que está oculto, a lua manifesta sangue. É irmão contra irmão. Injustiça sobre injustiças. Eu pergunto, não é isso que nós vivemos hoje? Estamos unidos, o povo de Deus? Ou cumpre-se a palavra que temos em outro profeta, a mão de cada um contra o seu companheiro? Quantas vezes a mão não é a mão, e não é a espada, é a língua, é o apontar do dedo, e outras coisas mais. Então atentamos, por isso que a palavra diz, que à meia-noite ouviu-se o clamor. No sentido espiritual, quando Jesus vier estabelecer o seu juízo, não será dia, claro, nem importa com noite. Será, na verdade, noite, mas no sentido espiritual, porque o sol da justiça não estará brilhando. Por se multiplicar a iniquidade. E o amor vai esfriar. Pronto, a lua torna-se sangue. E as estrelas caindo, a estrela significa os líderes, que deveriam estar numa posição fixa no firmamento, em meio a tantas trevas do firmamento, brilhando, como diz em Efésios Paulo, astros, brilhando como astros, mas muitos estão se apagando, ou caindo como estrelas errantes. E lá a palavra em Judas diz, indo para o abismo. Quantos líderes, em vez de ficar na posição exata com que Deus os colocou no firmamento espiritual, como guia para os que estão no mundo, na verdade saem da sua posição. Quantos escândalos? Quantos? Por isso entendo, vivemos esses dias, mostrando que a qualquer momento Jesus pode vir, porque tudo isso já se cumpriu. Mas ninguém pode dizer que Deus não deu tudo a nosso favor, até o seu próprio Filho Jesus, e derramou de si mesmo para habitar em nós. Deus não poupou nada, nos deu tudo para nos salvar. Continuando, entramos no capítulo 3, ainda que a mensagem de Joel poderíamos concluir que já está completa, todo o alerta de Deus, preparando para o juízo que há de vir, e Ele fazendo tudo e nos dando tudo para vencermos, porque até o batismo com o Espírito Santo, o Espírito dele que Ele derrama sobre nós, é no sentido de nós estarmos revestidos de poder
para fazer a sua obra ou para resistir ao mal, o pecado, a tentação e etc. Mas no capítulo 3 diz: porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo, o Senhor volta a um tempo anterior ao seu juízo, em que removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém. Quando Jesus veio, ele disse que veio para trazer liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos e trocar o manto de tristeza por vestes de alegria. Observe bem esse aspecto. O cativeiro que fala aqui é o cativeiro espiritual. A gente preso no mundo, tal qual o Egito, debaixo do jugo de Faraó, ou seja, Satanás, e destinados à morte. E o Senhor vem e nos liberta de tudo isso. E Ele fará isso em nossas vidas, mas ao mesmo tempo, o juízo dele contra os nossos inimigos. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E o Senhor vai cobrar algumas coisas, como no final do verso, estamos lendo o verso 3, deram um menino por uma meretriz, venderam uma menina por vinho para beberem. Toda injustiça, todo desprezo feito sobre o povo de Deus será requerido no dia do seu juízo. Mas observemos, a palavra quando cita Josafá, farei as nações descerem ao vale de Josafá e entrarei em juízo com elas ali. Josafá, vale de Josafá. Voltemos um pouco. Nós já falamos há pouco em Oséias e vimos a atuação de Deus em 2 Reis e 2 Crônicas no vale de Jezreel. Onde houve a transgressão, o derramado sangue inocente, ali Deus estaria cobrando de cada um a sua iniquidade, a sua injustiça, o seu mal. E nós chamamos e salientamos sempre Jezreel, campo de Jezreel. Aqui Deus fala diferente. Deus fala vale de Josafá. É no sentido também do seu juízo. Observe que Josafá, por exemplo, teve uma ocasião em que reuniram-se contra ele vários inimigos. Muitos inimigos. E o que Deus disse? Nessa peleja, não tereis que pelejar. Com os teus olhos contemplarás e verás o livramento do Senhor. Então o Senhor está dizendo para o seu povo, depois do seu povo convertido a Ele, não esqueça da sequência dos fatos, capítulo 1 e 2, aí no 3, Deus entra em juízo contra as nações. Aí vai requerer cada uma das coisas. Vai juntar todos no vale de Josafá. E o povo dele não vai contender, não vai guerrear, vai só contemplar o seu juízo sobre as nações opressoras, as nações que desprezaram o povo de Deus. Muito bem. Continuando, capítulo 3, verso 4, Deus diz: e também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos, eis que eu os moverei do seu lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça, e venderei os vossos filhos e as vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação rebota, porque o Senhor Deus o disse. Preciso voltar um pouco. Capítulo 1 e 2, como também em Oséias. O juízo de Deus, primeiramente, é com os seus, é com a sua própria casa.
Oséias o tempo todo foi só Deus tratando com o seu povo, para que venha a ser salvo. Joel, capítulo 1 e 2, Deus tratando com o seu povo, entendendo então que se convertem e Deus muda a sorte para a bênção. Depois de Deus trabalhar com o seu povo, aí sim, Deus vai voltar contra os seus inimigos, as nações contrárias a ele. Quais são as nações contrárias a eles? Todos aqueles ou todas aquelas que não são a sua nação. Aí está. Israel é sua nação. Hoje, a igreja. Todo aquele que luta com Deus e vence, prevalece, persevera. E os outros? São as outras nações. Aí o juízo se volta contra eles também. Só que para nós, é o trabalho para a salvação. Mas para os que não são dele, é o tempo da condenação, da destruição. Olhando para Mateus 25, Jesus disse: vinde benditos, porque vêm várias comparações figuradas. Tive fome, me deste de comer, estive nu, me cobriste, tive sede, me deste de beber, e etc. E aos outros? Estive na mesma situação e não tiveste cuidado de mim. Quando não o fizeste a um desses meus pequeninos, a mim não o fizeste. Observe o juízo de Deus. Continuando um pouco mais, ou seja, o que vimos até o verso 8 do capítulo 3 de Joel, Deus vai pagar a cada um conforme a sua obra. Aquilo que plantaram, vão estar colhendo. Entrando no verso 9, proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Deus está fazendo uma convocação de uma guerra final, uma batalha final. Seria o Armagedon? Se alguém está esperando uma guerra para o futuro, nós já estamos em plena guerra contra as potestades do mal e etc. Pelo que é agora que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é para acontecer no futuro, não. Isso aqui é presente. Proclamai, verso 9, entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Verso 10, forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. E o profeta parece que entra no meio da palavra do Espírito de Deus e diz ele mesmo: ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Mateus 25 de novo. O Senhor virá nas nuvens do céu com poder, grande glória, e todos os seus santos anjos, e colocará todas as nações diante dele, e vai separar uns dos outros, como o pastor separa bodes e ovelhas. Deus entrando em juízo. Qual o local? Vale de Josafá. Porque Josafá, com o povo de Deus, não terá que guerrear. Somente ver o livramento do Senhor. E a palavra continua nesse custo a nós, que Deus vai julgar todas as nações. Verso 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Este dizer refere-se à colheita do trigo, na figura da parábola do trigo e do joio. Primeiro colhe o trigo. Colhe o trigo. Lança a foice. Observa essa expressão. Precisamos entender esse aspecto. Porque já está madura a seara. Colhe o trigo. Essa mesma palavra está em Apocalipse 14. Lança a foice e recolhe o trigo da terra. Os justos, outra parte. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos lagares transbordam, porque a sua malícia é... Aí já é o contrário. É também a colheita, mas da uva, que será pisada no lagar da ira
de Deus. Ou seja, aquilo que não é trigo para o celeiro será como o que vai ser conduzido à ira de Deus, o lançar no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Que figuradamente fala o pisar do lagar. Observe que em alguns momentos a uva tem um sentido bom, mas tem momentos que o sentido é ao contrário. Aquilo que fermentou em iniquidade é outro lado. Agora receberão a recompensa das suas más obras. Mesma palavra está em Apocalipse, capítulo 14, possivelmente perto do verso 14 também, verso 15. Verso 14 de Joel, capítulo 3, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aí está. Quem vai estar naquele dia? Na verdade, todos os 6 bilhões de moradores da Terra hoje, como os outros que em tempos passados existiram, e isso projetando-se até Adão, todos comparecendo no juízo de Deus. Qual a quantidade? Só hoje 6 bilhões, somado de geração em geração pelos milênios atrás. Quantos? Multidões no vale da decisão. É onde nós estamos também. Qual é a nossa decisão? Continuarmos servindo a Deus fielmente ou queremos resistir a Deus e sermos achados contrários a Ele? Vale da decisão. Por isso que em figura também, Pilatos apresentou Jesus e disse: que hei de fazer? Jesus, chamado Nazareno. Palavra de decisão. Ou a palavra que está hoje, né? Deus amou o mundo de tal maneira, no sentido de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando mais um pouco. Verso 15. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. 16. E o Senhor bramará de Sião, e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e terra tremerão, mas o Senhor, Deus, será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Imagine naquele momento glorioso da ressurreição, do arrebatamento da igreja, e nós ali nesse meio. Deus fazendo tremer céus e terra, abalando tudo, e recolhendo os seus para Jerusalém celestial. E todos vão ver que Ele é a rocha da nossa segurança. Pelo que no dia do juízo, muitos, usando a palavra de Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, muitos sendo condenados, e você, pela misericórdia de Deus, por ter crido e conservado em Jesus, sendo salvo. Só Deus mesmo, só o Senhor é a razão de nós sermos salvos. Não é o nosso mérito, de jeito nenhum. 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. No céu, entra só os remidos, os lavados, os comprados com sangue. Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está aí Apocalipse capítulo 7, mas citado aqui em outras palavras. Ainda Joel, os versos finais, 18 em diante. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor que regará o vale de Sidim. Paremos. Aí estaremos na verdadeira terra que mana leite e mel dos céus. Verso 19. O Egito se tornará uma assolação. O que é o Egito aqui? É o mundo. Alguém está pensando que vai continuar aqui? Não vai continuar, não.
A palavra de 2 Pedro capítulo 3 é que os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se usarmos a palavra de Malaquias, pisaremos o pó dos nossos adversários. Procuraremos por ele e não os encontraremos. Verso 19 ainda. E Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Por que fala Edom separado do Egito? Edom vai ter a mesma sorte do Egito. No sentido de Edom, aqueles que eram para ser nossos irmãos e ao final das contas se tornaram nossos inimigos. Edom e Jacó, irmãos, filhos do mesmo pai, mas por escolherem outro caminho e se levantarem contra nós, por termos o Senhor como nosso Deus, Deus vai cobrar deles a injustiça feita aos seus irmãos. No caso, Judá, Jacó ou Israel. Verso 20. Mas Judá será habitada para sempre no céu. Para sempre. Não é terra, não. É a Jerusalém celestial. 21. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Aí está. Tal qual outros profetas. A obra aqui de Deus é a mesma, mostrando as nossas falhas, nossas transgressões, a gravidade disso, porque leva à morte, a destruição comparada no fogo, ou na devastação da lavoura, ou no destruir de um poderosíssimo exército. Assim será também o juízo sobre nós, se nós não consertarmos, não nos convertermos com sinceridade para Deus. Mas uma vez que convertemos para Deus mesmo, é só bênção. Ainda que, habitando no Egito, sendo vizinho de Edom, que é Esaú, tenhamos combate, injustiça sobre nós. Mas da parte de Deus, a promessa é estarmos no vale de Josafá e vermos a condenação de todos aqueles que foram nossos inimigos, não tiveram no Senhor o seu Deus. E se alguém agora acha que ainda não está bem pronto, é tempo, porque aquele que começou em nós essa boa obra, ele mesmo vai completar aí até aquele grande dia. Nem que seja no instantinho ali do arrebatamento. O que falta tem que ser feito. Que é a palavra que diz assim, que a misericórdia de Deus vai trabalhar por isso. Como lavar dos pés que Jesus fez com seus discípulos, assim também no último instante, o que faltar fazer, ele vai fazer antes do arrebatamento. Porque o negócio de deixar lá para o céu consertar alguma coisa, é agora. É agora. Por isso que ele trabalha até hoje nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Querendo adquirir cópia desse estudo, ligue para a prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-los.